Princípio da adequação social. O princípio da adequação social, concebido por Hans Enzel, possui dupla função. Uma delas é a de restringir a abrangência do tipo penal, limitando sua interpretação e dele excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade. Sua segunda função é dirigida ao legislador em duas vertentes. A primeira delas orienta o legislador quando da seleção de condutas que deseja proibir ou impor com a finalidade de proteger os bens considerados mais importantes. Se a conduta que se está na mira do legislador for considerada socialmente adequada, não poderá reprimi-la, valendo-se do direito penal. Tal princípio serve-lhe, portanto, como norte. A segunda vertente destina-se a fazer com que o legislador repense os tipos penais e retire do ordenamento jurídico a proteção sobre aqueles bens cujas condutas já se adaptaram perfeitamente à evolução da sociedade. Assim, da mesma forma que o princípio de intervenção mínima, o princípio da adequação social, nesta última função, destina-se principalmente ao legislador, orientando-o na escolha das condutas a serem proibidas ou impostas, bem como na revogação de tipos penais. Em que pese a aceitação popular e certa tolerância de autoridades públicas, a prática disseminada da pirataria de CDs e DVDs não tem o condão de impedir a incidência do tipo penal, porquanto causa sérios prejuízos aos autores das obras, às indústrias fonográficas nacionais brasileiras, aos comerciantes legalmente constituídos, ao físico e à própria sociedade, uma vez que aumenta o desemprego e reduz o recolhimento de impostos. Não se aplica o princípio da adequação social na hipótese de expor à venda mídias falsificadas, pois a conduta prevista no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal é atípica, formal e materialmente, afigurando-se inviável, comprovadas a materialidade da autoria e afastando da consequência penal prevista na lei. Súmula 502 do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O princípio da adequação social é um vetor geral de hermenêutica, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, se o tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode repudiar como criminoso um comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminador. A aplicação deste princípio no exame da tipicidade deve ser realizada em caráter excepcional, porquanto ao legislador cabe principalmente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas. O princípio da adequação social reclama a aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para a vida de uma sociedade, para a vida em sociedade. A violação ao direito autoral e o seu impacto econômico medem-se pelo valor que os detentores de obras deixam de receber ao sofrer com a pirataria, e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal. Diversas a prática
não pode ser considerado socialmente tolerável, haja vista os expressivos prejuízos experimentados pela indústria fonográfica nacional, pelos comerciantes regularmente estabelecidos e pelo físico, fato ilícito que encerra a, que encerra a burla ao pagamento de impostos. A conduta da paciente amolda-se ao tipo de injusto previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, porquanto comercializava mercadoria, pirataria, CDs e DVDs de diversas artísticas, cujas obras haviam sido reduzidas em desconformidade com a legislação. Princípio da fragmentariedade. Conforme esclarece Munhoz Conde, nem todas as ações que atacam bens jurídicos são proibidas pelo direito penal. Nem tampouco todos os bens jurídicos são protegidos por ele. O direito penal, repito mais uma vez, o direito penal, repito mais uma vez, se limita somente a castigar as ações mais graves contra os bens jurídicos mais importantes. Daí seu caráter fragmentário, pois, de toda a gama de ações proibidas e bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico, o direito penal só se ocupa de uma parte, fragmentos, se bem que da maior importância. O direito penal brasileiro é dirigido pelo princípio da intervenção mínima, que elege o caráter fragmentário e subsidiário desse direito, dependendo a sua atuação de existência de ofensa a bem jurídico revelante, não defendido de forma eficaz por outros ramos do direito. O direito penal não deve se ocupar com miniarias, mas apenas com lesões que de fato vulnerem os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, observando-se sempre o caráter fragmentário do direito penal. Princípio da insignificância. Analisando em sede de tipicidade material, abrangida pelo conceito de tipicidade conglobante, tem a finalidade de afastar do âmbito do direito penal aqueles fatos que, à primeira vista, estariam compreendidos pela figura típica, mas que, dada a sua pouca ou nenhuma importância, não podem merecer a atenção do ramo mais radical do ordenamento jurídico. Os fatos praticados sobre o manto da insignificância são reconhecidos como de bagatela. A configuração do delito da bagatela, conforme tem entendido as duas turmas deste tribunal, exige a satisfação de forma concomitante de certos requisitos, quais sejam a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica especial. Para a incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, causa de exclusão da tipicidade material, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os requisitos objetivos dizem respeito à análise do fato objetivo da análise delitiva. Nesse contexto, exige-se para a incidência do princípio a presença cumulativa de 4 condições objetivas. A. Mínima de ofensividade de conduta de agente. B. Nenhuma periculosidade social da ação. C. Grau reduzido de reprovabilidade do comportamento. D. Inespecificidade de lesão jurídica provocada. Os requisitos subjetivos referem-se não ao fato em si, mas sim ao ofensor. Se é reincidente, criminoso habitual ou militar,
bem como ao ofendido, a vítima, extensão de repercussão do fato em sua vida, tendo em vista a sua condição econômica. A aplicação do princípio da insignificância causa excludente tipicidade material admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados de fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal. Princípio da insignificância e roubo. Quanto ao pleito do reconhecido da tipicidade material da conduta imputada ao réu, em razão de pequeno valor res furtifi, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como roubo procedentes. Ministro Ribeiro Dantas, foi em 2017. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a impossibilidade de se reconhecer a insignificância dos crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, como na hipótese. Esta Corte de Justiça entende ser inaplicável ao crime de roubo e um princípio da insignificância, por se tratar de delito complexo que defende o direito ao patrimônio, que ofende ao direito ao patrimônio e à integridade física da vítima. Princípio da insignificância e bem de pequeno valor no furto. A aplicação do princípio da insignificância aos casos de furtos deve observar o decidido pelo Pleno no julgamento conjunto dos HC, todos de relatoria do ministro Roberto Barroso, no sentido de que 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, ou seja, conglobante, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou a contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal de conduta, à luz dos elementos do caso concreto. 3. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, parágrafo 2º, e a linha C do Código Penal, no caso concreto, com base nos princípios de proporcionalidade. Para efeitos de reconhecimento ou não do princípio da insignificância, não se pode confundir os conceitos de bem de pequeno valor com bem de valor insignificante. Apenas o segundo, ou seja, o valor insignificante, necessariamente propicia a tipicidade material da conduta. A ação de subtrair bem avaliado em aproximadamente 23% do salário mínimo vigente à época do fato não pode ser considerada insignificante, pois o valor da res extrapola o limite razoável de legitimidade mínima do bem jurídico tutelado. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e assim afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzindo o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma precocidade social.
Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisitos negativos da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que o pretexto da insignificância apenas do resultado material cabe, desvirtuando o objetivo que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. O legislador, quando formulou a tipificação legal, assim, há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa. Zaffaroni. Levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. Nenhum juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da significância indiscriminadamente. Nesse contexto, é necessário distinguir o furto insignificante daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática de condutas criminosas e obstar à aplicação da figura do furto privilegiado, previsto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Princípio da insignificância e reiteração delitiva. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao juízo de origem a avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando as possibilidades de incidência do privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal ou de reconhecimento da atividade de conduta com fundamento no princípio da bagatela. Princípio da insignificância e ato infracional. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pela escalada, arrombamento, rompimento de obstáculos ou concurso de agente, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Princípio da insignificância e crime militar. De acordo com a jurisprudência dessa Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes militares. O tribunal iniciou o julgamento de habeas corpus, afastando ao pleno pela segunda turma, interpretado contra o Acordo Superior Militar, enfim. Princípio da insignificância e Lei 10.826 de 2003. O delito do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003 é crime de perigo abstrato que visa proteger bens jurídicos fundamentais, vida, patrimônio, integridade física, segurança e paz pública, a afastar a incidência do princípio da insignificância, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida em poder dos agentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos no artigo 12, 14 e 16 da Lei 10.826 de 2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a comprovação de prejuízos para a configuração do ilícito e incabível a aplicação do princípio da insignificância.
Princípio da insignificância e crimes ambientais. Predomina nesta corte entendimento da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para aferir, com cautela, o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, às presentes e futuras gerações, consoante o princípio da equidade integracional. Princípio da insignificância. Lei 11.340 de 2006. Lei Maria da Penha. No que diz respeito aos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, o Superior Tribunal de Justiça publicou o DGE, de 18 de setembro de 2017, a súmula 589, dizendo: súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Princípio da individualização da pena. Encontra-se previsto no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, com a seguinte redação: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a linha A, privação ou restrição de liberdade; a linha B, perda de bens; a linha C, multa; a linha D, prestação social alternativa; a linha E, suspensão ou interdição de direitos. A individualização de pena deverá ocorrer nas seguintes fases: cominação, aplicação e execução. O entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, diante da necessária evolução, vem superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirmou-se no sentido de que a melhor exege do artigo 117 da Lei 7.210 de 84, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção de possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que o regime fechado desde que a realidade concreta assim o impõe. Princípio da proporcionalidade. Embora remontem à antiguidade, suas raízes somente conseguiram firmar-se durante o período iluminista, principalmente com a obra instituída dos delitos e das penas, da autoria de Marquês de Beccaria, cuja primeira edição veio a lume em 1764, em seu século XVIII. César Bonesa concluiu que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias referidas, proporcionada ao delito e determinada por lei. Alberto Silva Franco, dissertando sobre o princípio em tela, aduz: o princípio da proporcionalidade exige que se faça em juízo da ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo, a gravidade do fato, e o bem que pode alguém ser privado, gravidade da pena.
Toda vez que nessa relação houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se, em consequência inaceitável, desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento de combinações legais. Proporcionalidade em abstrato e a imposição das penas, que é a proporcionalidade em concreto, que carecem de relação valorativa com o fato cometido, considerando em seu significado global. Tem, em consequência, um duplo destinatário: o poder legislativo, que tem de estabelecer penas proporcionadas em abstrato à gravidade do delito, e o juiz. As penas que os juízes impõem ao autor do delito têm de ser proporcionada à sua concreta gravidade. Do princípio da proporcionalidade são extraídas duas importantes vertentes, a saber, a proibição do excesso e a proibição de pretensão deficiente. Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena pela aplicação de atenuante de confissão no patamar. Princípio da responsabilidade pessoal. Encontra-se previsto no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição Federal, que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de repassar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Princípio da limitação das penas. A Constituição Federal, visando impedir qualquer tentativa de retrocesso quanto à cominação das penas levadas a efeito pelo legislador, precetua no inciso 57 de seu artigo 5º que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, c. de trabalhos forçados, d. de banimentos e cruéis, e de cruéis. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade não se encontra no rol dos chamados princípios constitucionais expressos, podendo, no entanto, ser extraído do texto constitucional, principalmente do chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Possui três sentidos fundamentais. 1. Culpabilidade, como elemento integrante do conceito analítico de crime. 2. Culpabilidade como princípio medidor de pena. 3. Culpabilidade como princípio impedidor de responsabilidade penal objetiva, ou seja, aquela responsabilidade penal sem culpa ou pelo resultado. Princípio da dignidade da pessoa humana. Embora de difícil tradução, podemos construir um conceito de dignidade da pessoa humana. Entende-se como uma qualidade irrenunciável e inalienável que integra a própria condição humana. É algo inerente ao ser humano, um valor que não pode ser suprimido em virtude de sua própria natureza. Até o mais viável, o homem mais detestável, o criminoso mais frio e cruel, e o portador desse valor. É portador desse valor. Podemos adotar o conceito proposto por Hugo Ausfong Charlotte, que procurou condensar alguns dos pensamentos mais utilizados para a definição do conceito da dignidade da pessoa humana.
dizendo a ser a culpabilidade intrínseca e descritiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de interesse, de direitos e deveres fundamentais que assegura a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida sustentável, além de proporcionar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.